Olá, bem-vindos a esse novo programa da Lumos, que é o Fox Talk. Hoje nós estamos no nosso grupo em português aqui, então eu queria dar as boas-vindas aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome de todo mundo certinho. Temos a Débora. Oi, oi. Temos o Cleiton. Oi, pessoal. E temos o Raul, que está com a gente aqui. Salve. Então, pessoal, bem-vindos. Aqui a gente fala principalmente de política. Não, na brincadeira, não vamos falar de política hoje, mas é livre aqui, tá? Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, mas antes de a gente iniciar, esse novo programa, no formato que a gente tem do Fox Talk, a gente traz para você que é aluno experiências reais, porque vocês devem ter acompanhado nossos vídeos, melhor. E a gente fala, e o pessoal mas ele nunca passou por isso. Não, passei há muito tempo atrás. Mas hoje a gente vai conversar com 3 estudantes aqui que passaram por esse projeto de vir aos Estados Unidos recentemente. E eles vão compartilhar com nós, com vocês, principalmente, a experiência deles. Então vamos começar com as damas, né? Débora, conte para nós de onde você é e por que você vai aprender inglês aqui? Bom, eu sou a Débora, né? E eu sou de São José dos Campos, mas fiz faculdade em São Paulo, então estou ali, São Paulo, São José dos Campos, meio a meio. Eu vim para Lumos porque, bom, eu tenho o objetivo de fazer meu PhD na Universidade de Utah. Então, primeiramente eu escolhi Utah. Então, eu escolhi a melhor opção em Utah. E... Gostei dela. Bom, basicamente é isso. E eu já morei nos Estados Unidos antes. Eu tenho um inglês já bem fluente. Que nível você tá? Eu tô no Level 5. Level 5. Mas eu sinto que eu tenho uma leve dificuldade de fazer provas. Então, eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Então, eu preciso realmente algo que me prepare para a prova mesmo. Então. Agora, você falou que fez faculdade no Brasil. Fiz. Qual é a tua formação? Eu fiz Relações Internacionais e também fiz pós-graduação em Marketing e Comunicação. Então, tá aí a moça aí. Agora, quando eu perguntei para você se eu estava sozinho, você falou que você mora com a família... Com a minha família americana. Eu fiz high school em Idaho, então eles se mudaram pra cá, só as minhas irmãs. E aí eu falei, então, estou indo pra Utah. Você fez a high school aqui nos Estados Unidos? Fiz high school. Só o meu junior year. Só junior year é um antes de terminar. Isso, né? É o segundo colegial. Segundo colegial, isso. Você passou um ano aqui. Passei um ano aqui. Então em Idaho. Você conseguiu pegar aquela experiência de high school. Uhum. Nossa, foi incrível. Agora, Cleiton, o Cleiton é você que vem de patinete, não? Não, o Cleiton ele tem um scooter, né? É elétrico aquilo? Tá ali, né? Ele veio pra escola com o scooter. Cleiton é de Brasília, a gente não tem nada contra o pessoal de Brasília, tem gente boa também lá, né? Não, tô brincando, pessoal. É brincadeira. Tem 2 de Brasília aqui, não me leva, eu não quero me comprometer. Mas eu morei naquela área lá quando eu era jovem, mas eu morei na cidade satélite ali, em Guará. Você é de Guará? Sou do Guará, Guará 2. Guará 2, isso. Então, você sabe, eu sou mórmon, né? E na minha juventude eu fiz uma missão para a igreja, fiquei 2 anos. E na minha última designação foi para Guará. Eu nunca tinha visto um pó tão vermelho como aquele que tinha. Nossa. Daquela área lá. Quando jogava bola? Eu andava de camisa branca e gravata. Sim. Então era complicado. Mas, Cleiton, eu vi algumas coisas a teu respeito, além de você vir com teu scooter aqui da escola, que você era médico. Sim. Bom, a minha formação no Brasil primeiro eu fiz farmácia bioquímica. Quando eu formei em farmácia bioquímica, eu observei que não era o que eu queria. Aí eu resolvi fazer medicina. Então fiz medicina, concluí medicina. Logo que eu concluí, eu fiz pediatria. Concluí pediatria.
Entrei no serviço público da Secretaria de Saúde, que é diferente aqui dos Estados Unidos. E em Brasília eu entrei no Hospital Materno Infantil de Brasília, que é o hospital de referência do Distrito Federal. Hoje Brasília é a terceira maior cidade do Brasil, perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente está num hospital que é referência. E eu atingi um cargo lá nesse hospital que ficava só abaixo da direção. Então assim, no Brasil eu alcancei tudo que eu queria. Só que precisava de algo mais. Então eu precisava do inglês que estava faltando. E é muito importante. Aí eu decidi vir para Lumos, porque após eu pesquisar, eu vi que se enquadrava com o meu perfil. Então, estando na Lumos, estando em Utah, a imersão seria melhor para o meu idioma e também para passar um pouco da cultura para os meus filhos que estão no Brasil, que são americanos. Sim, são americanos? São americanos. Como é que é essa confusão aí? Bom, então, pode contar ou é segredo? Tranquilo. Bom, eu e minha esposa, que também é médica, que está no Brasil, com meus filhos. Ah, sua família ficou lá. Ficou lá. Veio só mesmo a minha pessoa para provar para a imigração que a minha ideia é aprender o inglês e com o inglês eu consegui passar um pouco da cultura americana para os meus filhos e após a minha conclusão do TOEFL, que esse é o meu objetivo, prestar a prova de revalidação aqui nos Estados Unidos para médico. Ah, e daí, eventualmente, trazer tua família. Isso, esse é o objetivo. Que interessante. Muito bom. A gente vou ter mais umas perguntas para você. Raul, e a tua história, Raul? O Raul é de Brasília também. Brasília também. Mas você é do plano? É mais do avião em si. É. Eu moro na Asa Norte. Asa Norte ali. ali. Região ali, é. Ah. E aí, lá em Brasília, eu fiz faculdade também, aqui companheira de curso, fiz Relações Internacionais e fiz uma pós depois em Gestão de Projetos. E aí já estava trabalhando na área, eu lidava um pouco com essa questão de aconselhamento para estudo no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então eu ajudava as pessoas com orientação, perfil, análise de perfil, né, para fazer esse match, esse encontro aí do seu perfil com a universidade que você vai estudar. E aí eu ajudava muitas pessoas a saírem, principalmente para os Estados Unidos. E aí eu falei, por que não eu, né? Por que não eu me aventurar nessa jornada? E aí eu apliquei claro, preciso melhorar o meu inglês, então vim com o propósito inicial de estudar. E aí, claro, vim para Lumos por referência de um amigo. Foi um boca a boca. Ele falou, cara, você tem que ir pra Lumos. A escola é lá. Eu falei... Seu amigo tava lá ou tava aqui? Tava aqui, ele estudou aqui. É? E aí ele falou, você tem que ir lá é bom, tem estrutura, não sei o quê. Eu falei, vou tentar. E aí fiz a aplicação. E você tá sozinho aqui? Tô sozinho. É? Tô sozinho. Não deixou a esposa no Brasil? Não, nem namorada, nem nada. Olha lá, ó pessoal, tá livre e desimpedido aqui. E ainda tem carro. E tem carro, ele tem scooter, mas ele tem carro. Como é que... Mas me diga uma coisa, Cleiton, como é que você fez no inverno? Então, essa é a parte da piada. Bom, a minha vida, eu sempre coloquei qualquer dificuldade, eu acho uma solução, então eu torno minha vida sempre fácil. Eu dou graças a Deus por isso. Então, a maior dificuldade que tem, sempre vai ter uma solução para aquilo. Então, assim, o frio para mim é super tranquilo, porque eu me adapto muito bem, eu me dou muito bem com o frio. O único problema que eu tive só no início era correr, porque eu corro todo dia em torno de 8, 10, 12, 14 quilômetros. E quando eu vim, eu estava no hotel, estava fechado a parte da academia, por causa da Covid-19. Agora danou-se, porque eu preciso correr, lá fora tá -3, -5. Então tá bom, vamos nessa. Aí eu esperava dar por volta de 1 da tarde, 2 da tarde, ia pro Pioneer Park correr. Aí eu ia correr lá com -5, tranquilo só depois dos 10 minutos de corrida. Então assim, essa era a parte mais engraçada, porque o que eu fazia? Eu tinha um processo de 5 a 10 minutos de casa antes de correr para eu estar aquecendo, para quando eu saísse de casa, tá correndo. Essa foi a maior dificuldade que eu tive aqui. Do mais, tudo tranquilo. Então você não mora pertinho da escola aqui? Moro. Aí eu fiquei uns 10 dias no hotel e consegui... Ah, esse era no hotel? Era no hotel. Uhum. Aí eu consegui próximo da Lumos, exatamente a 1,8 quilômetros aqui do campus de Salto Leite. Devia ser engenheiro. Vocês notaram que tudo que ele falou aqui é tudo... Sim. E é médico. Pronto. 1,8 quilômetros daqui. Aí o que eu queria fazer? Eu falei assim, bom, eu
preciso ser estudante, eu tenho que ter a mentalidade de estudante. Então, estudante não vai ter carro. Estudante geralmente anda de ônibus. Essa é a minha mentalidade que eu vim para cá, para Lumos. Então, eu precisaria ficar num local perto do Trax, né, que é o trem daqui de Salt Lake. Então, eu encontrei um apartamento. Esse apartamento fica a 300 metros do Trax. Te dá o direito a você a um cartão. É 300 metros mesmo, não é 315, não. Não, é aproximadamente 300 metros. Aproximadamente 300 metros. E ele te dá um cartão que eu tenho direito a andar pelo Trax, andar de ônibus e front runner. Ah, você tem aquele cartão de transporte... Porque o transporte público nos Estados Unidos, aqui, pelo menos em Utah, ele pertence ao governo, né? Não é que nem no Brasil que a linha é pública. Mas o ônibus é de alguém que explora. E você compra esse passe e ele é interligado, né? Você pode usar quantas vezes quiser, por um período de 30 dias. Isso. Quantas vezes quiser por 30 dias. Sim. E pelo fato desse apartamento deve ter alguma parceria com a empresa, né, desse transporte público daqui, quem mora nesse condomínio tem esse direito a esse passe. Grátis? Grátis, você não paga nada. Lógico, você vai pagar o apartamento, né? Interessante. Isso. E aí... Porque isso é uma coisa que nem a gente, como escola, consegue. Sim. Né? Claro, alguém está pagando aquilo ali, né? Você Sim. provavelmente está pagando. Mas é um atrativo que eles dão porque eles estão próximos. E a gente nota que agora as construções novas aqui em Salt Lake, principalmente, tem muito saindo perto das estações de tracks, né? Para atrair você para ficar... O tracks, para quem não sabe, ele é um trem leve. É mais ou menos como aquele trem que eles colocaram no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, né? Que o pessoal anda na frente dele ali sem problema nenhum. Ele é um trem que anda mais lento e ele circula norte-sul, leste-oeste, aqui no Vale. E você entra com o teu scooter no trem e acabou-se. Pego o scooter, entro no trem, tranquilo. Aí eu vou pra onde eu quiser. Por exemplo, se eu quiser... Apesar que eu gosto mais de andar a pé. Uhum. Né? Então, mas eu pego ele e a scooter é muito leve, bem tranquila. Então, pego a scooter, entro no trem. Onde eu parar, pego a scooter também, vou embora, sigo a vida, tranquilo, venho pra escola. Do trem até aqui a escola, da parada, dá 3 quadras, né? Sim, só que eu venho de casa mesmo com a scooter pra cá. Ah, você vem de casa? Sim, é pertinho. Perto, É então. 1,8 quilômetros, então venho pra cá e volto todo dia. Era específico, né? E a moça aqui, Débora? Eu moro em Sandy, é um pouquinho mais distante, mas também já utilizei o Trax, já Você utilizei dirige o aqui? ônibus. Então, Então, o que aconteceu? não dirijo porque não gosto muito do trânsito daqui, eu acho que tudo é muito amplo, bateram em mim, então eu estou levemente traumatizada, então... Bateram não. em mim. Essa é a desculpa que Não, todo... verdade. Pode perguntar pro policial. Tinha uma placa de stop e a moça não parou. Não é culpa minha. Eu sou uma good driver. Então eu sou um pouco traumatizada. Você chegou a aprender a dirigir quando estava na high school? Não precisa de junior, né? Não. Vai ser no senior que vai aprender. Mas não. E como é que você se locomove aqui? Ou as minhas irmãs me trazem, ou então eu pego o Trax e pego o ônibus. É super tranquilo. Ainda mais eu que morei em São Paulo. Se você gostou do tom da voz da Débora, quando você ligar para cá no período da tarde, ela é nossa telefonista. Certo? Então a Débora, ela trabalha na escola, né? Sim. E o período da tarde é você que é a nossa operadora do telefone. Então, se ligou para cá, vai falar com a Débora. Agora já sabe quem é quando você ligar para cá. Agora, Raul, você vem como? Você dirige? Dirijo. Comprou o carro aqui? Comprei um carro aqui. Exatamente. Então eu... aqui Conta tem... pra nós, que carro você comprou? Comprei... então funciona assim. Tem as plataformas digitais que você pode usar, né? Tem as redes sociais. O pessoal coloca muita publicação lá de venda de automóvel. E tem o próprio site daqui, da região. Não sei se pode falar. Tá propaganda. O KSL, que é uma... O KSL é uma companhia que tem um canal de televisão, ele tem jornal, e ele mudou para... Os classificados da região aqui a gente usa no KSL, né? No KSL, exatamente. Então entrei lá e fui pesquisando, e aqui o pessoal
Não é que é ruim de negócio, é bom de negócio, entendeu? Você chega, você conversa, o pessoal aqui é poucas ideias. Quer conversar não, só quer saber do dinheiro, entendeu? Então se você chegar com o dinheiro, fecha negócio, tô nem aí, viu, gostou, não gostou, problema É seu. muito prático, né? Resolve o problema. Quer resolver? Vai, compra, não compra, você que se vira. Você faz o seu futuro aí. E aí eu pesquisei os carros aí, comprei um Hyundai. Oh. Bonzinho. Você comprou de particular? Comprei de um particular. É. Fui lá, dei uma olhada no carro. É usado, mas tá em bom estado, tá, funciona. Agora, não tem nenhum problema. como é que funciona? Nós temos um que dirige, ela vem de carona, bateram, ela é ótima de motorista, mas bateram nela. E como é que foi para conseguir a carteira de motorista aqui? Pois é um processo interessante, tem o chamado DMV, né, que é onde você é tipo o Detran, no Brasil, né, o chamado Detran, e aí você vai lá com os seus documentos, né, eles pedem 2 provas de endereço, exatamente, o seu passaporte, o seu I-20, e aí eles geram para você lá todo o processo. Você tem que fazer a prova escrita e a prova prática. A prova escrita, para quem já tem carteira no Brasil, são 25 questões com livro aberto, com consulta. Então, e aí de 25 você tem que acertar no mínimo 20. Então, tá tranquilo. Mas dirigir aqui é diferente, que nem, né, a Débora tava falando, é diferente aqui. Tem o chamado center lane, tem as intersections, então você tem que se acostumar um pouco com o rolê de dirigir aqui. Mas aí é isso, você vai, faz a aplicação, depois você faz a prova prática, vai lá, lembra de olhar por cima do ombro, que aqui você não pode só se guiar pelos retrovisores, você tem que olhar por cima do ombro, né? Tem que literalmente virar a cabeça. Mas depois disso, meu amigo, aí vem Só no teste que a gente olha. Isso. Depois a gente usa o espelhinho lá. Todos vocês é o primeiro semestre aqui? Sim. Primeiro semestre. O que mais impacta quando você chega nos Estados Unidos? Eu falo sempre, quando a gente chegava quando eu cheguei aqui há muito tempo atrás, até o cheiro era diferente, né? Que a gente fica, tudo é uau. Mas para vocês, o que impactou, o que marcou mais chegada, que é diferente aqui para vocês? Vamos começar com o Raul. Eu fico maravilhado toda vez que eu saio na rua, eu vejo as montanhas, né? Parece que eu tô vendo um quadro. Todo canto que você vai, meu amigo, tem uma montanha ali no fundo. O plano de fundo de qualquer lugar que você vai é uma montanha. Pertinho, então, né? E é muito bacana. Você pode também fazer os hikes aqui, né? Eu tô aí com uns amigos aí fazendo os hikes, é bem legal. Mas assim, o que impactou positivamente, acho que foi essa facilidade com que você tem de fazer as coisas aqui. Você quer fazer alguma coisa, você pega e vai e faz, entendeu? Não tô falando que no Brasil não tem como fazer isso, mas aqui você é muito mais de fazer as coisas assim, abertamente, né? Não sei se tem uma liberdade maior. Mais prático, né? Eu acho que o americano é muito prático. Aquilo, a tua experiência que você falou de comprar um carro, né, que você teve, você chega lá, fala, não tem que enrolar nada. Eles se abre, olha, não tem aquela história, né? O cara vai te contar, não, deixa eu te contar, eu fiz isso. Não, tá aqui, olha e vê e vai embora. Peraí, tem que falar teu nome. Cleidson. Eu ia chamar ele de doutor. Não precisa não. Não, mas Cleidson, o que foi a primeira vez, essa é a primeira vez vindo para os Estados Unidos? Não, já vim desde 2014. Eu brinco, eu sou rato dos Estados Unidos, eu vivo nos Estados Unidos, sim. Adoro o país. O que te atrai aqui? Bom, qualidade de vida, respeito, né? Então, a cidadania, a sensação de liberdade e também as belezas naturais que tem os Estados Unidos. Utah é rico nisso, né? Riquíssimo. Então, assim, eu tenho um lado de fotografia e de edição de vídeo. Então, para mim, eu fico encantado nos Estados Unidos para tirar fotografia de locais públicos, né, da natureza, brincar com edição de vídeo. Então, é perfeito para mim. E aquele cheirinho americano é bacana também. É diferente, né? É bom. Que ele pega ali. Agora, a Débora veio pra cá quando era novinha. Não, ela é novinha ainda, calma. Quando ela era criança. Veio estudar na high school. Você foi pra Idaho. Fui pra Idaho, pertinho. Idaho pra nós aqui é interior. Tá? A gente... É o estado... não. Não é. É o estado colado com o nosso, mas a rivalidade... Utah, para quem mora em Nova York, é interior.
tá? Mas a gente, para Utah e Idaho é interior. Idaho. Idaho comeu muita batata lá? Muito, e na minha cidade tinha um museu da batata. É a maior produtora de batatas dos Estados Unidos. E batata não é batatinha, né? Não, batata. Aquela batata cozida que dá para fazer uma batata grande. Agora, me conte, agora que você voltou com a perspectiva diferente, não é high school, você veio para o programa, o que é diferente disso? As montanhas, claro, que Idaho Idaho é plano, né? plano, total. Eu acho que o estilo de vida aqui é um pouco mais agitado do que Idaho, vamos dizer assim. Mas a Idaho de vez em quando tem uma vaca aqui, um cavalo lá, tem que ser... E assim, eu amo inverno. Então, assim, é lindo, maravilhoso, neve, e Idaho é muito frio. Então, Utah é um pouquinho mais tranquilo. A altitude que a gente tem aqui é o que faz essa combinação mágica. Porque um dos lugares mais difíceis dos Estados Unidos hoje para o inverno seria Chicago. Então, Chicago tem uma combinação difícil de você se adaptar, porque ele tem um lago imenso, não tem montanhas que protegem, então o vento passa por aquilo ali e leva tudo. Então, Utah é um vale, então nós temos as montanhas todas aqui, as famosas montanhas rochosas, né, desse lado, e protege. Só que a altitude que a gente tem aqui, o clima é muito seco, né? Então, como o pessoal sabe, eu nasci em Curitiba. Curitiba é horrível de frio, porque é úmido. Eu adoro a minha cidade lá, mas eu passo mais frio lá do que eu passo aqui. Teve problema com frio aqui? Não. Com o frio, é mais frio do que Brasília, com certeza. Eu precisei Só comprar um pouquinho. uns casacos. Mas o que pegou mais, ainda mais eu que tô dirigindo, é dirigir na neve. Porque eu nunca dirigi na neve. E a primeira casa que eu tô morando, ela é em cima do morro. Meu carro é baixo. O morro aqui é só rico que mora, hein? Não. Então, é diferente aqui, né? Fui tentar subir o morro com o carro, meu amigo. Você tem que aprender a fazer que nem o Velozes e Furiosos. Jogar pro lado ali, ó, saber sambar, porque... É pior do que lama. É. Bem pior do que lama. Eu Diferente. tô assustando o pessoal lá. Não, mas é tranquilo. Você pega a manha. Eu mesmo agora já tô profissional. Agora, quando cai a neve, é um problema. Né? Eu, por exemplo, se eu levanto de manhã, vejo lá... Porque não é neve todo dia, né? Não é toda hora. E eles têm um processo muito bem estruturado para limpar as ruas. O problema é que se você tiver que andar 20 minutos que começou a nevar, a neve, ela não pode frear, né? Não, Tem que tomar cuidado com devagar. o freio. Não. Mas lembra Foi um assim pouco que- chuva. Exato, é. Provavelmente aquela senhora que bateu, eu sei que você não foi culpado, mas ela provavelmente... E se eu te dizer que estava um dia bem claro? Então é diferente. Agora, projeto. Uma das coisas que as pessoas que estão assistindo a gente sempre fala que o importante é ter um projeto. Como é que foi a entrevista de vocês? Como é que foi o processo da entrevista? Aqui a gente tem alguém que já fez a high school, né? Um rato dos Estados Unidos, como ele mesmo disse, né? Que gosta de estar aqui toda hora. Essa é a primeira vez que tu aqui. Nunca tive um passaporte. Não? Não, foi a primeira vez tudo. Primeira vez o passaporte. Primeira vez que apliquei pra alguma coisa assim, pra sair. E como é que foi a tua entrevista? Foi rápida e poucas ideias também. Querendo saber diretamente o que eu queria fazer, qual que era o meu objetivo aqui. Ele fez 2 perguntas que me deixou um pouco intrigado. Ele perguntou por que alunos, né? Por que você escolheu essa escola em específico? E se eu tinha algum parente que morava aqui na região. Eu tenho primos que moram em São Francisco. Aí comentei desse meu grau de parentesco, mas depois disso é só você ser bem sincero, bem verdadeiro, bem honesto. Eu tive o apoio Do nosso da time Alumnus aqui? Trip, e aí passaram como se fosse um briefing pra mim, o que poderia ser perguntado. Então eu já tava meio que, né, confiante do que eu tinha que falar. Então ali na hora da entrevista eu não tinha que esconder nada, falei mesmo o que tava vindo fazer e
Esse é um ponto. O pessoal fala, não, mas alunos prepara você. Não é que a gente prepara as respostas, né? A gente prepara para a experiência que você vai ter. Olha, vai acontecer assim. Você tem que estar preparado para responder. Senão, a gente não vai falar assim, olha, quando ele falar isso, você responde desse jeito. Não é isso que a gente faz. E o doutor? Como é? Você já estava com o passaporte ou estava Então, todo estampado? já tinha bastante... Mas era um visto diferente agora. Era visto de turista antes. Agora é visto de estudante. Bom, o mais importante para mim é preencher o DS-160. Eu acredito que você preenchendo o DS-160 da maneira apropriada ajuda no processo de entrevista. Inclusive, isso serve para os outros processos que eu tive para visto de turista. Para visto de turista que eu solicitei anteriormente. Então, para quem não sabe, quando o processo para você marcar uma entrevista, você, antes de agendar a entrevista, você preenche um formulário eletrônico, né? Que chama-se DS-160. Coincidentemente, custa $160, né? Eu não sei do 160. Mas nesse documento, eles fazem um monte de perguntas. Gigantesco. E o mais interessante é o seguinte, quando você vai na entrevista, ele tá com o teu formulário na tela. Exato. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você pede para alguém fazer para você o teu DS-160. É um erro, né? Porque tem companhias, agências, fazendo, a gente preenche para você. Mas as tuas respostas têm que bater e sair do documento. Sim, e o importante que tem, pelo menos no meu preenchimento do DS-160, que eu preenchi em janeiro de 2020, porque eu ia ingressar aqui na Lumos em abril de 2020. Porém, apareceu uma Covid-19. Aí, com essa Covid-19, aí foi reabrir os consulados e embaixadas em 2021. Então, eu tive que refazer, né, o novo DS-160. Novo agendamento, tudo. Todo né? aquele processo. Mas foi super tranquilo. Quando eu cheguei na entrevista, ela durou em torno de 5 minutos. E só durou 5 minutos porque o agente de imigração estava orientando uma outra colega que de recente tinha chegado na Embaixada Americana, lá em Brasília. Então, tudo que eu passava para agente de imigração, passava para outra colega. Mas perguntou qual que era o objetivo de fazer o inglês. Eu expliquei a minha situação como médico no Brasil e o meu objetivo é pegar um pouco da cultura americana, levar para os meus filhos, aprender o inglês, fazer o TOEFL e, após isso, tentar a revalidação de medicina no Brasil. Foi super tranquilo o processo e, com isso, disse boa sorte, boa viagem e segue seu destino. Muito, muito tranquilo. Tranquilo. Débora, o teu visto, quando você veio para high school, ele foi específico para high school, né? Foi. Quando você tentou outra vez, já tinha expirado. Sim, ele é válido por um ano só. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que a gente se preocupa aqui. Por que é uma moça que veio para cá, estudou na high school e agora vai vir estudar inglês outra vez? Então, foi o que eu falei no começo, porque eu fico muito ansiosa e muito nervosa para fazer prova em si. Então, como aqui vocês, alunos, prepara para você fazer essa prova, é como se você fizesse um cursinho para fazer a prova do Enem, sabe? Às vezes você pode ser o aluno A+, mas esse nervosismo... É um bloqueio, né? Te bloqueia para você realmente conseguir fazer a prova. E assim, o TOEFL não é uma prova específica da gramática, do inglês e tudo mais. É uma prova que é tipo um Enem mesmo. Então é uma prova que vai englobar vários assuntos, por exemplo, um assunto de biologia, que isso também é uma coisa que até a gente está aprendendo isso na aula. E às vezes você fica, mas por que a gente está aprendendo isso? Mas porque, lembrando novamente, é tudo um preparatório para o TOEFL. Então, esse é o meu objetivo mesmo. E foi por isso que eu fiquei tão nervosa. Foi a primeira vez que eu fiquei nervosa para fazer uma entrevista. E ele Eu notou? Eu acho que não. Ele questionou você já ter estado aqui antes? Sim, porque, um detalhe também, eu trabalhei na Disney também, quando eu tava na minha faculdade. Então,
o meu passaporte são 300 milhões de vistos diferentes e a pergunta que eles mais pegaram no pé foi: mas você já é fluente na língua, por que você está querendo isso? Então, a minha resposta foi exatamente essa que eu acabei de falar, que é para me preparar para uma prova para eu conseguir entrar na universidade e realmente competir com os americanos. Ainda mais que eu fui para o meu intercâmbio sem saber o inglês. Sabia o inglês de escola, inglês de música, de filme. Então você acaba aprendendo as gírias, o jeito que o americano realmente fala, não a gramática, o certinho. E pro teste tem que saber essa parte, exatamente. né? Então, eu cheguei pros meus pais e falei, não tô preparada pra isso, eu acho que vou falhar, e se eu fizer aqui no Brasil não vai dar certo, já quero ir Utah de qualquer forma. Então, foi. Agora, eu noto uma coisa. Uma das grandes dificuldades, principalmente dos alunos brasileiros, é com a leitura. Então, todos vocês aqui já têm faculdade e tudo mais. Para aprender, no aprendizado de inglês, exige-se ler bastante? Na sala de aula de vocês? Sim. Tem, né? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Principalmente dos níveis mais altos. E essa a gente nota que o latino-americano, de maneira geral, não só o brasileiro, ele prefere assistir o filme do que ler o livro, né? É mais atraente. Agora, todo o ensino americano, mesmo na high school, a leitura é muito... Sim, é muito. O ensino é muito... O professor dirige e o aluno desenvolve. Tem que ler para eles. Agora, vocês passaram por adaptações aqui. Quanto tempo você está aqui, Raul? Dá uns 3, 4, quase 3. Chegaram tudo Todo mundo junto. todo mundo junto, né? Qual é o maior desafio para se viver fora do Brasil? O pessoal fica muito preocupado, eles me perguntam, a gente falou bastante sobre o frio, alimentação. Eu ia falar isso. Acho que a alimentação, você se perde muito, porque você chega aqui, você quer experimentar, é E isso. tem aqui. coisa, né? Exato, e é barato, se você for pra comparar com o Brasil, é muito barato. Você Então, comeu comida mexicana aqui? Chinesa? que eu particularmente não como, mas tem também muito. A variedade é muito grande, né? E como é que foi a tua... Já fez uma aventura gastronômica nos Estados Unidos? Pra mim, super tranquilo, porque eu sei cozinhar não igual. Eu sabia que ele ia falar isso, que ele não ia comer fast food. Não igual, eu não cozinho igual o Adriano, É que nem o Adriano é meio complicado de Não é? fazer, né? mas eu que faço minha comida, então assim, é uma comida bem regrada. Você consegue encontrar os ingredientes que você... Super tranquilo, É? todos os supermercados Feijãozinho preto, você acha aqui? aqui. Não acha? Acha. E panela de pressão? Não encontrei, não. Mas assim, porque eu Não preciso procurou fazer, direito. porque eu preciso, tá tranquilo, não preciso da panela de pressão. Então assim, meus vegetais, né, saladas, carboidrato, proteína, tá tranquilo. Já fiquei cansado desse cara. Ele vem de scooter, faz 10 minutos de aquecimento para ele depois dizer... Dá pra Olha, ensinar pra gente. olha, como Ó, é que detalhe, pode? hoje 6h30 da manhã, já tava na academia, já correndo e depois fazendo academia. Por isso que ele tá assim, tá bem. Como é que é você? Comida complica aqui, não? É assim, a questão de sabor não deixa de ser comida, né? Você sente, claro, falta do tempero, do gosto da comida, do arroz, do feijão que você tem. Qualquer esquina que você vai no Brasil, você vê lá, né? O PFzão, você compra qualquer coisa. Aqui não, aqui você vai em qualquer esquina, você vê um fast food, você vê um hambúrguer, você vê alguma coisa assim. Mas acho que não é um impacto tão grande, não. Eu ia comentar isso, comida, saudade da família, acho que não impacta a mim tanto, assim, né? Eu acho que mais essa questão de querer ver como é que funciona a dinâmica, por exemplo, aluguel, entendeu? Você correr atrás da pessoa, saber como é que é a moradia. Aqui você pode alugar um quarto, aqui você pode alugar um basement, né? Então como é que funciona essa dinâmica de aluguel, aluguel de carro também. Meu primeiro mês aqui eu fiquei com aluguel de carro. E assim, tem toda essa dinâmica que eu tive que me inteirar assim que eu cheguei. Não só com o frio, não só com a comida, mas toda a dinâmica de vivência mesmo, de experiência de vida, né? Interação social, você falar com a pessoa, saber quem tem um contato de um mecânico porque o farol tá apagado. E se o policial vê o seu farol apagado, ele vai te parar por causa do farol e você vai ficar ali tremendo na base só porque o policial tá vindo. Então
complica um pouquinho. Uma das coisas que a gente sempre tem falado para os nossos alunos é ter esse plano, né? Então, a gente falou já a história de vocês. Então, eu queria que vocês, para arrematar, o que vocês buscam aqui agora? Qual é o plano individual? Vamos começar com o Raul. Então, Raul, você já tem a tua formação, tem pós-graduação. Qual é os planos teus agora? Pois é, então a princípio eu apliquei para um semestre aqui na Lumos, então minha ideia era voltar para o Brasil, né, com um pouco da experiência da vivência e do inglês. Só que eu acabei gostando bastante daqui, não só daqui como Estados Unidos, Utah, mas também da Lumos. Acho que a estrutura em si é muito boa e eu vou aí fazer, né, a progressão, vou estender o I20 aí agora para ficar mais um ano. E aí o projeto aí é melhorar o meu inglês ao máximo que eu conseguir, para depois entrar com aplicação para a universidade. Aqui. Aqui, isso. Exatamente. Vou te acompanhar com isso aí. Doutor, e você? Você mais ou menos falou pra gente. Mas como é que é fácil fazer essa revalidação? Porque medicina é uma coisa universal, mas cada país tem a sua reserva, né? Eu lembro quando os cubanos foram para o Brasil lá, havia uma certa diferença. E como é que é aqui? É fácil? Não. Não é fácil. É um né? processo extremamente difícil. Por isso, o objetivo de estar vindo também para os Estados Unidos para alunos, para aprender o inglês, para ter o TOEFL, para ter essa fluência. E aí, após isso, eu vou ter que fazer o Step 1, o Step 2. Dentro do Step 2 são divididos em 2. Depois do Step 2, você ainda tem o Step 3, que você faz, que é o 3, né? Que você pode fazer no final da residência. Mas dentro de todo esse processo, você ainda precisa ter cartas de recomendações de médicos americanos. Mas você tem que fazer algum... Porque, se eu entendo bem, na medicina você faz o currículo acadêmico, né? E você faz a residência. Sim. Né? Aqui, para você fazer, você tem que fazer alguma parte acadêmica ainda? Não, acadêmica não. Não. O que a gente tem que fazer é pegar o nosso diploma, levar para uma instituição, que é o SFMD. O SFMD ele vai pegar o diploma de médicos estrangeiros, não imigrantes, e vai conduzir, vai olhar aquele diploma e vai falar assim, ó, seu diploma está aprovado, você está apto para poder fazer os steps. Então precisa de todo esse processo. E sem reconhecer a escola que você fez, o teu programa? A escola vai ter isso. Tem um diretório internacional de medicina que tua escola vai ter que estar cadastrada nela. Então, a minha já está cadastrada, o meu processo de revalidação do diploma já está em andamento e após todo esse processo, eu com inglês já bem melhor fluente, aí sim eu vou começar os processos dos steps. É isso. Depois que eu estiver com o inglês pronto, o step 1, o passo 1, 2, 3. Se a pessoa tiver um plano de estudo de 10 horas por dia, em 6 meses, 4 a 6 meses, você está apto para fazer o step 1. Essa prova do Step 1, se não me engano, era de 8 ou 9 horas, né? O step 1 dura 8 horas 8 e o horas. step 2 dura 9 horas. É rígido. É rígido. Agora, vale a pena? Vale a pena. Vale? Vale. Porque no Brasil, eu já alcancei tudo que eu queria e eu preciso de algo mais. Esse algo mais está aqui nos Estados Unidos. E hoje tem muita coisa nova aqui, né? Nossa, tudo de muita ponta. coisa de ponta aqui. Sim. E é que ganha a tua experiência. E a Débora? Qual é os planos, Débora? Eu quero voltar a estudar. Eu quero fazer... Ainda tô meio indecisa. Cheguei aqui, já sabia exatamente o que eu queria. Eu queria fazer neurociência, focada com neuromarketing. Mas agora, vivendo aqui, eu acho que eu quero fazer mais comunicação internacional do que isso. Então, eu quero voltar a estudar. E assim, Utah tem uma história muito interessante e longa e está dentro da minha família por um bom tempo. Meu pai já morou aqui, minha irmã já morou aqui, agora é minha vez. E o meu pai também é médico, ele fez University of Utah, trabalhou lá por um tempo. E assim, eu sou meio daddy's little girl. E aí eu sinto que eu tenho que fazer algo que ele fez também. Então, eu quero fazer
meu PhD lá. Então esse Na é o meu Universidade de Utah. plano. Na Universidade de Utah, eu só quero a Universidade de Utah. O que vem Ótimo. antes, tudo bem, mas eu quero a Universidade de Utah mesmo. Eu quero o U lá. Então, esse é o meu plano. E agora, eu queria ter uma experiência internacional, ainda mais que eu sou formada em relações internacionais, então eu queria de novo ter, porque eu já trabalhei na Disney, né? Mas queria novamente trabalhar aqui. E eu amo muito Utah. Então, assim, queria ficar um pouco, mas assim, não sei se volto ou se fico, isso vamos deixar Acontecer. É. Não, então tá bom. Pessoal, muito obrigado. A experiência de vocês é alguma coisa muito rica, principalmente para aqueles que estão nos assistindo, porque vocês podem ver que é possível. Desde que você tenha um plano, não somente um plano de vir, mas um plano, o que vai acontecer depois, né? O governo americano, ele gosta de as pessoas que têm plano que venham para cá. É um país de imigrantes, né? O que precisa é realmente planejar para que possa ter sucesso. Oportunidade tem, né? Tem muita. Pessoal, muito obrigado. Obrigada a De você. nada. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e continuem seguindo a gente para o nosso próximo Fox Talk. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Ah,